Vamos iniciar com a nossa aula de sistema esquelético, com a região de crânio e face. Nesta parte 2, vamos aprender os tipos de suturas do crânio, quais são elas, os fontículos que formam o crânio e os ossos do crânio e da face. A estrutura do crânio e da face, ela é uma estrutura feita, ela é formada por 22 ossos. O ponto de contato, o ponto de encaixe desses ossos formam, então, as articulações do crânio e da face, que nós vamos dar o nome para elas, então, de suturas. Nós vamos encontrar 3 tipos de suturas no crânio e na face. Quando nós falamos em tipos de suturas, nós estamos nos referindo na estrutura dessa sutura, como que ela é feita, como é que ela é formada. O primeiro tipo de sutura, então, são as suturas planas. Nas suturas planas, a borda dos ossos que se articulam dispõe-se de uma forma retilínea, ou seja, o ponto de contato entre esses ossos, a articulação desses ossos, é uma articulação mais lisa, mais plana, uma articulação reta. Isso caracteriza, então, uma sutura do tipo plana. Um exemplo que eu trago para vocês é a sutura internasal, a sutura entre o osso nasal direito com o osso nasal esquerdo. O ponto de contato entre esses ossos, então, é uma sutura do tipo plana. Segundo tipo de sutura são as suturas escamosas. As suturas escamosas são articulações entre os ossos onde uma borda cobre a outra em forma de escama. Então, nas suturas escamosas, nós vamos encontrar um osso posicionado, localizado por cima do outro osso em forma de escama. Um exemplo, então, de uma sutura escamosa é uma sutura chamada realmente de sutura escamosa, que é uma sutura entre o osso parietal e entre o osso temporal. O terceiro tipo de sutura são as suturas denteadas ou serreadas. São articulações que possuem um formato de linhas denteadas, então o ponto de contato entre esses ossos ele é formado por linhas cheias de dentes, de serras, cheias de ondulações. Isso caracteriza, então, uma sutura denteada ou chamada, então, de serreada. Um exemplo, então, que eu trago para vocês é a sutura sagital. A sutura sagital é uma sutura que ela é formada pelo ponto de contato entre o osso parietal direito com o osso parietal esquerdo. Então, ali nós encontramos um tipo de sutura denteada. Esses foram, então, os 3 tipos de suturas encontradas no crânio e na face: as planas, as escamosas, as denteadas ou chamadas também de serreadas. Além dos tipos de suturas encontradas no crânio e na face, nós temos também nomes para essas suturas. Quais são, então, as principais suturas do crânio? Acompanhem nas imagens. O número 1 está mostrando a sutura chamada de sutura coronal. A sutura coronal ela separa o osso frontal dos dois parietais direito e esquerdo. O osso frontal está na cor azul, os parietais na cor verde. Então, esta linha de contato entre esses ossos é a sutura coronal. O número 2 está mostrando a sutura sagital. A sutura sagital ela separa o parietal direito do parietal esquerdo. A linha de contato entre os dois ossos parietais ela fica exatamente no centro do crânio, é a sutura então sagital. Número 3 está mostrando a sutura lambidoide. A sutura lambidoide ela separa o osso occipital dos dois ossos parietais direito e esquerdo. O osso occipital está na cor roxa, os parietais na cor verde. Então, a linha que separa e que faz contato entre esses ossos é a sutura lambidoide. A quarta sutura, número 4, está mostrando a sutura escamosa. A sutura escamosa ela separa o osso temporal do osso parietal. O osso temporal está na cor vermelha, o parietal na cor verde. Então, essa linha de contato entre esses dois ossos é a sutura chamada de escamosa. Essas foram, então, as principais suturas do crânio: coronal, sagital, lambidoide e sutura escamosa. Outra característica muito importante presente no nosso crânio são as chamadas fontanelas ou os fontículos. O que são as fontanelas? Popularmente, elas são conhecidas como as famosas moleiras. Acompanhe na imagem do centro do slide, nós estamos vendo um crânio infantil com a presença das fontanelas. As fontanelas, então, são espaços entre os ossos.
Elas são feitas por tecido conjuntivo e por membranas, e as fontanelas fazem com que os ossos do crânio do bebê possam se movimentar, permitindo assim com que a cabeça do bebê passe de maneira mais fácil pelo canal vaginal durante a hora do parto. As fontanelas vão diminuir o volume e o diâmetro do crânio do bebê, para facilitar então a passagem dele durante o parto normal. Com o passar do tempo, as fontanelas vão se calcificando, unindo e conectando então todos os ossos do crânio por completo, como mostra na imagem do lado direito do slide. Quais são então os 4 tipos de fontanelas que nós temos? Acompanhem nas imagens. O número 1 está mostrando a fontanela bregmática. A fontanela bregmática ela fica localizada entre o osso frontal e entre os dois parietais direito e esquerdo. Essa fontanela ela vai ter um fechamento completo, ela vai fechar por completo em torno dos 3 anos de idade da criança. A segunda fontanela, o número 2, está mostrando a fontanela pitérica. A fontanela pitérica ela fica localizada entre o osso esfenoide, o osso frontal, o parietal e o osso temporal. O tempo de fechamento dela, então, é em torno dos 6 meses de idade do bebê. A terceira fontanela, a fontanela lambidoide. Ela fica localizada entre o osso occipital e os dois parietais direito e esquerdo. O tempo de fechamento por completo dela é em torno dos 6 meses de idade do bebê. Quarta fontanela nós chamamos de fontanela astérica. A fontanela astérica ela fica localizada entre o osso occipital, entre o parietal e entre o temporal. E o tempo de fechamento dela também é em torno de 6 meses de idade do bebê. Essas foram então as fontanelas encontradas no crânio: bregmática, pitérica, lambidoide e astérica. Vamos identificar agora quais são os ossos do crânio e os ossos da face. Nesta imagem, nós estamos vendo um crânio na vista anterior, ou seja, a parte da frente dele. O número 1 está mostrando o osso frontal. O número 2 mostrando o osso nasal. Nós temos 2 ossos nasais, direito e esquerdo. O número 3 mostrando o osso da maxila. Nós temos 2 maxilas, direita e esquerda. E na maxila, então, é o ponto de contato, o ponto de fixação de todos os dentes da área dentária superior. Número 4, mostrando o osso da mandíbula. Nós temos apenas uma mandíbula, um osso ímpar. E na mandíbula, então, é o osso que vai fixar todos os dentes da área dentária inferior. Número 5, mostrando o osso vômer. E o número 6, mostrando o osso etimoide. O vômer e o etimoide são os 2 ossos que formam o septo nasal. O septo nasal é essa parede de ossos que separa a narina direita da narina esquerda. Nós temos o septo nasal inferior e o septo nasal superior. O septo nasal inferior é o osso do vômer e o septo nasal superior é formado e feito pelo osso etimoide. Número 7 está mostrando o osso zigomático. Temos 2 ossos zigomáticos, direito e esquerdo. Número 8, o osso lacrimal. Temos 2 ossos lacrimais, direito e esquerdo, e ele fica localizado dentro da nossa cavidade orbitária. Número 9 está mostrando as conchas nasais. São os ossos em formas de conchas dentro do nosso nariz, dentro da narina. Número 10 está mostrando o osso parietal. Número 11, abaixo do parietal sempre encontramos um temporal. Número 12 está mostrando o osso esfenoide, que é um osso localizado internamente ao crânio. Esses foram então os ossos do crânio e da face na vista anterior. Nós estamos observando nesta imagem um crânio na vista lateral. O número 1 está mostrando o osso frontal. O osso frontal sempre estará localizado na região anterior do nosso crânio. O número 2, o osso parietal. E o número 3, o osso temporal. Abaixo do osso parietal, sempre vamos encontrar o osso temporal. O número 4 está mostrando o osso occipital. O osso occipital sempre estará localizado na região posterior e inferior do crânio. Número 5, mostrando o osso esfenoide. O osso esfenoide é um osso localizado internamente ao crânio,
porém nós conseguimos observar ele, uma parte dele, na parte lateral do crânio. Número 6 está mostrando o osso da maxila, que vai dar sustentação e suporte para todos os dentes da arcada dentária superior. O número 7, o osso da mandíbula, que vai dar sustentação e suporte para todos os dentes da arcada dentária inferior. Número 8, mostrando o osso nasal. O número 9, o osso lacrimal, que está localizado dentro da cavidade orbitária. O número 10 está mostrando o osso do zigomático. Esses foram então os ossos do crânio e face na vista lateral. Estamos observando nesta imagem um crânio na vista inferior, ou seja, a parte de baixo dele, toda a região da base do crânio. O número 1 está mostrando o osso da maxila. O osso da maxila, então, é um osso que sustenta e dá suporte para todos os dentes da arcada dentária superior. Número 2 está mostrando o osso palatino. Nós temos dois ossos palatinos, direito e esquerdo. Atrás da maxila nós já encontramos os ossos palatinos. Tanto a maxila como o palatino, então, eles formam o céu da boca, que é uma região que nós vamos dar o nome de palato duro. Número 3, encontramos o osso vomer, abaixo do osso palatino. O osso vomer, ele é um osso que forma todo o septo nasal inferior, porém nós conseguimos observar ele, uma parte dele, na vista inferior do crânio também. Número 4 está mostrando o osso esfenoide. O osso esfenoide é um osso que fica localizado internamente ao crânio, porém na parte inferior nós conseguimos observar algumas estruturas do osso esfenoide também. Número 5 está mostrando o osso temporal. O osso temporal é um osso que fica localizado tanto na parte lateral como na parte inferior do crânio. Número 6 está mostrando o osso occipital. O osso occipital, ele é um osso que forma praticamente toda a base do crânio. Número 7 está mostrando uma parte do osso parietal. Número 8 está mostrando o osso zigomático, vendo ele por baixo, na vista inferior. E o número 9 está mostrando o osso frontal. Esses foram, então, os ossos do crânio e da face na vista inferior.